Olá, professor Abner aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre força e gradiente, na verdade, gradiente de força, gradiente, já comecei aqui escrevendo um negocinho errado, gradiente da energia potencial, da energia potencial. Bem, se a gente está falando de energia potencial, então, nós estamos nos referindo a uma força conservativa. Conservativa. Então, eu disse em vídeo anterior, que se a força é conservativa, a gente consegue escrever uma função energia potencial, né? Energia potencial através dessa força. E da mesma forma, a gente pode, eu também disse isso anteriormente, da mesma forma a gente pode também escrever o inverso, através da função energia potencial, a gente escrever quem é a força, né? Quem é essa força conservativa, como escrever matematicamente essa força conservativa. Então aqui eu vou introduzir para vocês uma ideia muito importante, que essa aula aqui é focada principalmente para os alunos de física mesmo, os alunos de física, engenharia física e física médica, né? Mas também os de engenharia, né? Também os de engenharia, também os de matemática, dependendo também os de química, né? Podem utilizar isso, que é o conceito do que é um gradiente, né? O que é um gradiente, tá? Então é isso que nós vamos ver aqui, né? Antes então da gente aplicar isso para a força, né? Vamos pegar uma função f. Essa função f é uma função que depende de x, y e z, tá bom? Uma função aí qualquer que depende de de x, y e z. Portanto, essa função ela vai descrever aí uma superfície, né? E dependendo do caso, a gente pode até calcular um volume através dessa função aí. Bem, para quem ainda não viu, vai ver em algum momento, em algum curso de cálculo, cálculo 1 ou cálculo 2, ou cálculo 3, acho que é em cálculo 3 ainda que vocês vão ver isso. Vocês vão ver lá que se eu quiser tomar o diferencial, né, o diferencial dessa função f, isso é igual à derivada parcial de f com respeito a x vezes o diferencial de x mais a derivada parcial dessa função f com respeito a y vezes o diferencial de y mais a derivada parcial dessa função f em relação a z vezes o diferencial dz. Então, a prova disso fica lá para o curso de cálculo 3, mas, bem, isso daqui está no livro texto que eu estou seguindo, né? E aí, por isso, eu vou mostrar aqui para vocês, porque esse tipo de coisa vocês vão ver, esse tipo de formalismo vocês vão ver bastante, principalmente os alunos aí dos cursos relacionados à física, né? Física, engenharia física e física médica. Com certeza vai ver isso bastante. Então, df dx, né? Na verdade a gente fala isso daqui como um del. Derivada a gente fala df dx, né?
mas isso daqui a gente chama de del F, del X, del F, del X, ou del Rho, del X. Vocês vão ver professores falando del Rho, del F, del Y e del F, del Z, são que a gente chama de derivadas parciais. Por que é parciais? Porque a função f depende de x, y e z. E aí a gente está derivando essa função somente com respeito a x aqui, derivando essa função somente com respeito a y aqui e derivando essa função somente com respeito a z aqui. Então, por isso que elas chamam derivadas parciais. Por isso, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma função qualquer aqui para a gente só fazer como exemplo. Então, pegar aqui, vou até fazer em verde, o seguinte exemplo. Vamos pegar uma função f de x, y, z, só para vocês verem que é simples, né? E que o motivo disso, do porquê que a gente pode fazer dessa forma, vocês vão ver com detalhes no curso de cálculo, talvez também no curso de EDO, de equações diferenciais, veja algo disso também. Então, por exemplo, uma função assim, ó, x, y ao quadrado, z ao cubo, tá? Z ao cubo. Aí vamos pegar aqui, né, esse exemplo e vamos calcular quem é a derivada parcial df, del f, del x, tá? A derivada parcial del f, del y e a derivada parcial del f, del z, né? A derivada parcial del f, del x é a derivada da função f somente com respeito a x. Então, isso é basicamente a derivada de... Aqui nós temos na dependência com x só o x. Então, pensa, eu tenho y ao quadrado, z ao cubo, né? Porque a derivada de x com respeito a x é 1, né? A derivada del f del y é a derivada dessa função somente com respeito a y. Então, nós temos aqui x, a derivada de y ao quadrado é 2y, né? E aí a gente repete aqui, coloca simplesmente o z ao cubo. Então, o resultado aqui é 2x, y, z ao cubo. Essa é a derivada parcial da função f com respeito a y. E a derivada dessa função f com respeito a z é simplesmente só derivar a parte que depende de z. Então, é x, y ao quadrado, z ao cubo fica 3, desce o 3, z ao quadrado, certo? Então, o resultado aqui é 3x, y ao quadrado, z ao quadrado. É simples assim. É simples assim. Estou mostrando só como aplicar. Tá? Então tá. Mas por que eu quero escrever dessa forma, né? Porque esse diferencial df vai ser importante aqui pra gente. Esse diferencial df vai ser importante aqui pra gente, tá? Então agora vamos voltar. Agora que a gente só mostrou essa parte matemática, vamos voltar aqui para a física, então, e ver como que a gente pode aplicar essa ideia aqui no nosso problema de força e energia potencial. Força e energia potencial. Bem,
A energia potencial U é uma função que depende de x, y e z, no caso mais geral. Né? Essa é a energia potencial. E essa energia potencial está associada com uma força conservativa. Né? Então, o diferencial du, aqui que a gente vai aplicar, o diferencial du é del x dx mais del y dy mais del z dz, né? Esse é o diferencial du, ok? Logo, nós podemos escrever, nós vimos, na verdade, nós vimos lá em vídeos anteriores, que no caso unidimensional, nós vimos em vídeos anteriores, então aqui que no caso unidimensional, nós vimos que o módulo da força aplicada sobre um corpo, no movimento unidimensional, era igual à derivada dessa energia potencial com respeito a direção desse deslocamento. A direção desse deslocamento poderia ser uma direção R qualquer, né? E aí tinha um sinal de menos aqui, né? Tinha que colocar um sinal de menos aqui. Isso no caso unidimensional. Como aqui no caso unidimensional, então só tinha uma variável. O U era o de R, só dessa variável R, que poderia ser, por exemplo, essa variável R poderia ser X, né? Ou poderia ser Z ou Y, né? Mas só uma variável. Por exemplo, quando a gente trata a energia potencial gravitacional, geralmente a gente escreve pensando um eixo para determinar a altura da partícula que sofre essa ação gravitacional, como o eixo Z. Geralmente a gente determina assim, né? Então é um U de Z que é igual a mgz, né? E que, portanto, o módulo da força, dessa força conservativa, a gente pode calcular simplesmente fazendo menos a derivada de U com respeito a Z, né? E isso fica então menos mg, né? E aí, sinal significa que o sentido é contrário à direção, ao sentido do eixo que a gente escolheu. Enfim, só para mostrar como exemplo, então, né? Então, eu estou dizendo isso tudo porque du dx, no caso, quando a gente pensa, então, na energia potencial aqui, dependendo de x, y e z, então, del x é menos Fx, a componente X dessa força, sei lá, uma força geral aí, uma força conservativa, mas que geral no sentido que ela pode ter componentes X, Y e Z, tá? Del Y é menos Fy, né? Isso tudo aqui em módulo, né? Del Z menos Fz, né? De tal modo que a gente pode reescrever, então, esse diferencial du igual ao quê, né? Igual a menos, posso colocar o sinal de menos em evidência, porque vai ser comum em todos os termos, fx dx
né? Mais FY DY mais FZ DZ, certo? E isso, no caso de uma força conservativa, é menos F escalar dl. Isso é, então, vai estar correspondente a algum trabalho, né? Algum trabalho. Então, se a gente fizer a integral de um ponto para levar uma partícula, um corpo, enfim, de um ponto ao outro, desse termo aqui, sendo que F é uma força conservativa, esse trabalho para levar a partícula de um ponto ao outro vai corresponder lá a menos, né, a diferença da energia potencial, porque aqui tem esse sinal de menos, né, e esse sinal de menos vai passar para o outro lado, né, e o trabalho é integral de F escalar dl, né, sem este sinal de menos. Esse sinal de menos vai passar para cá, né? Ou seja, eu poderia escrever, então daqui a gente tá obtendo que se essa força é conservativa, então F escalar dl é igual a menos du, né? Menos du. Daí a integral, se a gente fizer a integral para levar a partícula de um ponto para o outro, né? Aí sim, se a gente fizer a integral, só para voltar, né? Para levar a partícula de um ponto P1 para um ponto P2 de F escalar dl, então isso é igual a menos a integral, né? Só que essa integral aqui, o resultado dela é imediato, né? Então a gente volta ao que a gente já mostrou anteriormente, isso é igual a menos U no ponto P2 menos U no ponto P1, né? E lembrando que é importante, tem esse sinal de menos aqui fora. Ok, então só para mostrar que a gente está obtendo de novo resultados similares. Tá. Continuando, então, nós podemos entender, então, que du, né, voltando aqui para o du é igual a menos, né, vou escrever de novo, menos F escalar dl, e F é uma força, é um vetor que tem componente x, y, z. Então, escrevendo na forma vetorial é fx e chapéu, mais fy, j chapéu, mais fz, k chapéu. Isso escalar dl, e o dl a gente também já mostrou anteriormente, em vídeos anteriores, que é nas suas componentes cartesianas, né, escrevendo nas suas componentes cartesianas, é dx e chapéu, mais dy, j chapéu, mais dz, k chapéu. Né? Veja que interessante. Mais fx, né, menos fx é del u, del x, menos fy é del u, del y, e menos fz é du, del z. Professor, por que você está falando menos? Porque tem esse sinal de menos aqui que está multiplicando tudo, né? O sinal de menos está em evidência aqui. Então, veja que interessante. A gente pode escrever du, esse diferencial du, como, então, del u, del x e chapéu, mais del u, del y, j chapéu, mais del u, del z, k chapéu, né?
e o sinal de menos sumiu, porque ele faz parte aqui, né, dessa expressão. Isso escalar dl. dl, que é isso aqui, né? Então, vou escrever só dl para facilitar. Pessoal, e aí a gente observa, a partir dessa expressão, algo muito interessante. A gente vai chamar essa soma de derivadas parciais, né? Isso daqui é um vetor, tá vendo? Isso daqui é um vetor, isso daqui é a força. É a força F, né? Isso daqui é a força F, é um vetor. Isso é a força F, é um vetor. Isso a gente vai chamar de um vetor, né, interessante aqui, a gente vai chamar de gradiente da função potencial. A função potencial, né, dessa energia potencial U, que é uma função que depende de x, y e z. Então, nós vamos chamar isso daqui de gradiente de U. Isso daqui é o que a gente é o símbolo, né? Isso daqui é o símbolo que a gente usa para determinar um gradiente, um vetor gradiente. Mais para frente, vocês vão ver que esse vetor gradiente, a gente pode escrever ele, então, como simplesmente um vetor, a gente chama de operador, que ele opera, para ele funcionar, a gente precisa operar ele sobre uma função. Então, o gradiente, a definição dele é del x e chapéu, isso nas coordenadas cartesianas, mais del y, j chapéu, mais del z, k chapéu. Esse é o vetor gradiente, que também vocês vão ver mais para frente em outros cursos, que ele é também chamado de um vetor, né, que no caso ele precisa operar sobre algo, ele precisa de uma função para ele funcionar, ele precisa de operar sobre uma função matemática, né? É um operador. Vocês vão ver muito essa nomenclatura ainda para frente, de operador. Tá? Mas o interessante, então, é que se a gente ver aqui, ó, a gente tem esse sinal, então, né? A gente tem esse sinal aqui, e aí a gente conclui, a gente consegue escrever agora como determinar a nossa força conservativa através de uma função energia potencial. Então, pense o seguinte, que em várias situações na sua vida acadêmica, você vai saber como escrever a sua energia potencial, você vai saber como escrever a sua função energia potencial, e aí, com isso, você vai conseguir determinar como é a sua força conservativa. A sua força conservativa, ela é, então, menos o gradiente da função energia potencial. Menos o gradiente da função energia potencial. Certo? Certo? Porque a gente tem porque que é menos, né? A gente tem esse sinal de menos aqui, né? Iguala menos F igual a gradiente de U, passa o menos para o outro lado, você tem F igual a menos gradiente de U. Bem, então vamos entender aqui um pouco sobre interpretação, sobre o que é esse gradiente, o que é um gradiente de uma função. Bem, então a função U, a função energia potencial U, ela
vai representar, como ela depende de x, y, z, no sistema cartesiano tridimensional, ela vai representar uma superfície. Essa curva vai representar uma superfície. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo de uma superfície qualquer, aí, tá? Uma superfície qualquer. Isso daqui, essa superfície é dada por uma função que depende de x, y, z. Poderia ser uma energia potencial, portanto, né? O gradiente de uma função, então, escalar, porque U, né, a energia potencial, obviamente, é uma função escalar, porque U é a energia potencial gravitacional. Quer dizer, gravitacional não. A energia potencial é uma grandeza escalar, é uma grandeza física escalar. Então, U é uma função escalar, se for pensar matematicamente, uma função escalar. Então, o gradiente de uma função escalar indica o sentido, a direção e a intensidade com que um ponto de uma superfície, né, formada por essa função u de x, y, z varia. Ou seja, em resumo, esse gradiente ele é uma taxa de variação dessa superfície, né? É uma taxa, pode pensar assim, é uma taxa então tridimensional que indica também a direção, o sentido e a intensidade com que essa variação da superfície ocorre, né? Esse gradiente, o gradiente também de U, no caso, se a gente pegar qualquer ponto aqui da superfície, o gradiente de U, ele é um vetor. Ele é um vetor, então, né? Gradiente de U, que é perpendicular ao ponto dessa superfície que a gente pegou aqui. Ele é perpendicular ao ponto dessa superfície, tá? E, por exemplo, de uma... Bem, enfim, basicamente é isso, né? Ele para cada ponto x, y, z que a gente pegar, a gente vai ter um gradiente de u, ele é perpendicular àquele ponto na superfície e ele indica basicamente o que eu falei, ele indica como que essa superfície, a taxa de variação dessa superfície com respeito a x, y e z, né? Então, por isso que chama gradiente, porque se a gente pensar, por exemplo, se a gente fosse pensar na prática, a energia é algo difícil da gente pensar, mas a gente poderia pensar num gradiente de temperatura. O que isso significa? Né? A gente pode descrever um gradiente de temperatura, né, de calor, né, o calor está relacionado com a energia, com a taxa com que o calor, a taxa de variação do calor, né, com que o calor sai, por exemplo, de uma superfície qualquer, a taxa com que o calor sai de uma dada superfície. A gente poderia escrever isso, por exemplo, através de um gradiente, tá? Então, só para dar exemplo aqui, né? E um outro exemplo que eu posso dar é a própria energia potencial gravitacional. Então, só falando da energia potencial gravitacional, né? Então, escrever assim, né? Energia potencial gravitacional. Porque nós já vimos esse exemplo, né? Energia potencial gravitacional, nós vimos que é uma função, então, uma função U. Essa função, em geral, depende de x, y e z. E, no nosso caso, ela é igual a mgz. Então, na verdade, ela depende só de z, né? Então,
se uma partícula ela se desloca nessa superfície em x e em y, nós não temos variação nenhuma dessa superfície, né? Em x e em y nós não temos variação nenhuma dessa superfície. Nós só temos variação dessa superfície em z, né? Então, se a gente pensar o gradiente de u, que é, então, du dx e chapéu mais du dy j chapéu mais du dz k chapéu, né? Fazer assim para a gente observar aqui todos os pontos importantes, né? Então, eu posso pensar o seguinte, se essa partícula, se uma partícula se ela está se movimentando sobre uma superfície, em I e J, tá? Em I e J, tá? Então, veja bem, para a gente calcular, então, o trabalho de uma partícula se deslocando em I e J, vamos pensar que o dl, então, né, o dl é dxi mais dyj. Então, o diferencial du, né, o diferencial du é quem? É menos o gradiente de u, ou melhor, né? É menos f escalar dl, certo? É menos f escalar dl. Nós mostramos isso aqui, né? Menos f escalar dl. Mais menos f é simplesmente o gradiente de u. Então, é o gradiente de u escalar dx i mais dyj, né? Bem, veja, então du, nessa situação, então a partícula ela está se movimenta em x e y, né? Du, então, vou escrever tudo de novo. É du dx i chapéu mais du dy j chapéu mais du dz. Se eu falar du, não se incomodem, é del, derivadas espaciais. Porque eu, às vezes, fico acostumado a falar d, mas é del. Escalar, então, dx i chapéu mais dy j chapéu, né? Isso é igual, então, o du nesse caso é igual a du dx dx mais du dy dy, né? E o produto escalar de I com K é zero, de J com K é zero. Então, fica isso daqui. Veja que interessante. Se a partícula ela está se movimentando, no plano XY, se ela está se movimentando no plano XY, então
o trabalho realizado sobre essa partícula é nulo, porque não temos forças atuando nessas direções. Não temos forças atuando nessas direções. Isso daqui é zero. Isso daqui vai ser zero, né? Isso daqui é igual a... Eu posso pensar o seguinte, né? Na verdade, antes de eu escrever isso daqui, posso pensar o seguinte: se eu for pensar em trabalho, então o trabalho, se ela está se movimentando em x e y, e se eu pensar em trabalho, do trabalho para ir de um ponto P1 para um ponto P2, certo? De F escalar dl, então o F escalar dl nós vimos que é, né, no caso vai ser menos, né, vai ter esse sinal de menos, del U, del X, sem integral, né? Na verdade, eu acho que eu posso escrever direto. Vou escrever direto para não ter nenhuma confusão. Isso vai ser igual a zero se a partícula se movimenta, se a partícula se movimenta no plano XY, tá? Vai ser zero se a partícula se movimenta no plano XY, tá? Bem, a gente então vê que o gradiente, né? O gradiente de U, ele não tem variação no plano XY, né? O gradiente de U, então, nesse exemplo, o gradiente de U possui variação nula. Na verdade, não é que possui variação nula, né? A gente pode pensar, a superfície ela não varia no plano XY, né? Se a gente pegar só um recorte do plano XY, né, a superfície formada por U, não varia no plano XY. No plano XY. Ela só varia na direção Z. Só varia na direção Z. Então, se nós temos um movimento em Z, por exemplo, né, então DU, agora um movimento em Z. DU, posso escrever novamente como F escalar dl, só que o dl é dzk. Então fica menos F escalar dzk, chapéu, e isso dá simplesmente del U, del Z, dz, né? Isso é mg dz. Isso é mg dz. Então agora sim, se a gente calcula se essa partícula se movimenta de um ponto Z1 para um ponto Z2, né, de F escalar dl, isso é igual
isso é igual a diferença, né? Simplesmente isso é igual a menos a integral de Z1, Z2 de du, né? De du. Então, isso dá menos mgz2 menos, né, que multiplica mgz2 menos mgz1, certo? Que é menos a variação da energia potencial, né? Isso daqui é o trabalho, então, para deslocar essa partícula de um ponto Z1 é Z2, de um ponto Z1 para um ponto Z2, né? E aí, du, delz simplesmente nos diz qual a intensidade da variação dessa função potencial u num certo ponto de z, né? Essa variação vai ter intensidade constante igual a mg, pensando que essa partícula tem uma massa m. Essa é a variação, uma variação constante, então. É uma variação constante. Por fim, vamos, então, para tentar esclarecer mais todos esses pontos, vou pegar aqui um gráfico. Esse gráfico em relação então, a energia potencial gravitacional. Então, vou colocar aqui U de Z e aqui vai ser meu eixo Z nesse caso. Então, é mgz, né? U de Z é mgz, né? Mg é constante, então, de novo, isso é uma função do tipo ax mais b, né? Então, a equação da reta é uma equação da reta. Então, na verdade, eu vou colocar aqui z, né? Isso é uma equação da reta, onde A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear, né? Na verdade, a gente costuma escrever isso A mais BZ, né? A mais BZ. A coeficiente linear, aqui coeficiente angular. Se a gente escolhe arbitrariamente o U de Z0 como sendo o nível 0, sendo Z0 igual a 0, né? Então aqui a origem, isso é uma reta saindo de 0, né? E, enfim, vai até aí, vai ser uma reta. Então, se eu pego aqui um ponto, dois pontos, esse daqui é Z1 e esse daqui é Z2, né? Então, essa distância aqui, ela vai estar relacionada com a nossa taxa de variação. Nossa taxa de variação que é constante e igual a mg, né? Que é igual a mg. Nesse caso, o nosso coeficiente, então, angular vai representar a taxa de variação. E nós já vimos, né, anteriormente que, de fato,
De fato, quando veja que isso é toda aplicação que a gente já viu, né, para outros casos. A gente viu lá na cinemática, que no caso, no movimento em que a velocidade é constante, no movimento em que a velocidade é constante, a a equação horária do movimento é uma equação da reta, onde a velocidade ela é o coeficiente angular. E a velocidade era a derivada, né? É a derivada de x com respeito ao tempo. Então lá no uma analogia lá com a cinemática, nós vimos lá que no caso em que a velocidade era constante, x de t podia ser escrito como x0, né, mais, né, vt, onde v era constante. E pensando no x0 igual a zero, e naquele t0 igual a zero também, né, o instante inicial, então nós tínhamos que dx dt, nós temos, né, que dx dt é simplesmente a velocidade, né? É simplesmente a velocidade. Isso daqui é o coeficiente angular. Veja que em analogia, né, o du dz é mg, né? É a taxa com que a energia potencial gravitacional varia com z. E aqui, em analogia com a velocidade, que é a taxa com que o deslocamento varia com o tempo, do que uma partícula se desloca em relação ao tempo, a taxa de variação, né, do deslocamento com respeito ao tempo. Então é a mesma analogia aqui, é a mesma analogia, né? Essa taxa de variação da energia potencial com respeito a, a uma variável de deslocamento, né, é a força, né, vai ser o módulo da força. E a variação do deslocamento com o tempo é uma velocidade, né? Então, só para fazer toda essa analogia, né? E além disso, veja que no caso, né, se eu escrever agora ainda mais isso daqui, agora o eixo Z aqui, né? Isso vai ser um caso unidimensional. Então, nós temos aqui vai ser Z1 e aqui Z2, né? Porque geralmente esse exemplo é aquele exemplo da massa caindo, né? Pela ação aqui de uma força igual a mg, certo? Que é a força peso. É a força peso, a ação da força peso. Então, aquele exemplo, se daqui até aqui é uma distância h, essa distância h é quem, né? Essa distância h é Z1 menos Z2. Porém, o deslocamento ΔZ é Z2 menos Z1, né? É o ponto final menos o ponto inicial. Isso daqui é, né, menos H. Isso daqui é menos H, se a gente for pensar assim. Bem, quem que é ΔU? ΔU, a gente já calculou, mas isso daqui, o ΔU é mgz2 menos mgz1. Então, se a gente for calcular, né, o trabalho
o trabalho para deslocar essa massa de uma distância h, o trabalho, como a força peso é uma força constante, a gente viu lá que o trabalho de uma força constante, então o trabalho para deslocar h, é F escalar. Se a gente pensar no h como um vetor, né, é simplesmente a multiplicação de F com h, né? Simplesmente a multiplicação de F com h. FH. Isso é igual, o F é igual a força peso, então o F é a força peso, a própria força peso é mg, o módulo, mg, e H é Z1 menos Z2. Z1 menos Z2. Isso é, portanto, igual, né, o trabalho para deslocar H é mg Z1 menos mg Z2. Mas veja, isso é menos a variação da energia potencial. Então, no fim das contas, a gente volta sempre nas mesmas conclusões. Nós voltamos sempre nas mesmas conclusões, né? E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Toda essa questão da discussão de força e gradiente de força. Então, a gente se a gente tem energia potencial, a forma como é descrita a energia potencial, a gente pode escrever qual é a forma da força através disso, utilizando o gradiente. E eu quis trazer a interpretação também do que seria esse gradiente de uma função, no caso aqui a energia potencial, tá? Então, para isso eu dei o exemplo, então, o exemplo da energia potencial gravitacional, a qual a gente discutiu aqui bastante. Então, né, a gente discutiu bastante aqui a questão da energia potencial gravitacional, né? Pensando no movimento tridimensional, pensamos aqui no movimento em XY para mostrar que a variação se a gente pensar numa superfície, a variação ela não existe no plano XY. Uma partícula se movendo no plano XY, ela não ia sofrer alteração nenhuma pela força gravitacional, né? E só ia ter uma taxa de variação se a gente pegasse uma partícula movimentando em Z. E aí aqui a gente mostrou como que fica, então, essa função, energia potencial, né, em função de Z, né? E mostramos aqui a relação de como que fica essa taxa de variação, que é simplesmente, nesse caso, o coeficiente angular dessa reta. Fizemos analogia lá com o início na cinemática, com a taxa de variação, né, tentando aí explicar de novo e frisar melhor essa taxa de variação. E aqui nós mostramos que, aplicando de novo os conceitos, a gente chega que o trabalho realizado por essa força, ela é menos a variação da energia potencial. Bem, é isso. Para não ficar muito extenso, eu paro por aqui. É uma aula um pouco mais complicada, mas vejam com atenção, vejam quantas vezes for necessário, volte nos pontos que tiverem mais dúvidas. É isso, deixe seus comentários, um abraço e até a próxima.